Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Você está ouvindo o podcast Sermões de Wesley. Aqui você escuta trechos de mensagens de John Wesley para aquecer seu coração. Eu sou Roseli Oliveira e hoje vou ler o sermão número 19, O Grande Privilégio dos que são nascidos de Deus. O que é nascido de Deus não peca. 1 João 3:9. Com frequência se pensa que ser nascido de Deus é o mesmo que ser justificado, que o novo nascimento e a justificação são apenas variantes da expressão com que se designa a mesma coisa. É certo que, de um lado, o que é justificado é também nascido de Deus, e de outro lado, é verdade que todo o que é nascido de Deus é também justificado, sendo que ambos os dons de Deus são conferidos a todo crente no mesmo instante. Embora se reconheça que a justificação e o novo nascimento sejam, quanto ao tempo em que se produzem, inseparáveis, somos forçados a admitir que, sob outro aspecto, facilmente se distinguem um do outro, não sendo a mesma coisa, mas ao contrário, coisas de natureza inteiramente diversa. A justificação somente implica em mudança relativa. O novo nascimento representa mudança real. Justificando-nos, Deus nos concede alguma coisa. Gerando-nos de novo, Ele opera alguma coisa em nós. A primeira justificação muda nossa relação exterior para com Deus, de modo que, de inimigos que éramos, nos tornamos filhos de Deus. O último, novo nascimento, tem como consequência a mudança íntima de nossas almas, de modo que, de pecadores que éramos, nos tornamos santos. O não discernimento dessa distinção tem ocasionado enorme confusão de espírito por parte dos que trataram deste assunto, principalmente ao intentarem explanar este notável privilégio dos filhos de Deus, mostrando que o que é nascido de Deus não peca. Para compreender claramente esta matéria, é necessário considerar: primeiro, qual é a significação exata da expressão o que é nascido de Deus? E, em segundo lugar, em que sentido esse tal não comete pecado? De todas as passagens da Sagrada Escritura, onde ocorre a expressão ser nascido de Deus, aprendemos que ela não implica meramente em ser o ser humano batizado, nem implica em qualquer mudança exterior de não importa que espécie, mas numa grande mudança interior, mudança operada na alma pela influência do Espírito Santo, mudança em todo modo de existência, porque desde o momento em que somos nascidos de Deus, passamos a viver de maneira totalmente diversa do que éramos antes. Entramos, por assim dizer, num mundo diferente. Tendo considerado o que quer dizer a expressão o que é nascido de Deus, resta-nos inquirir, em segundo lugar, em que sentido ele não comete pecado. Ora, o que é nascido de Deus, crendo, amando e constantemente percebendo pela fé a ação de Deus sobre seu espírito, retribui, por uma espécie de reação espiritual, a graça que recebe, com incessante amor, louvor e oração. E assim, não só não comete pecado, enquanto se guarda a si mesmo, mas durante o tempo em que essa semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. É fato conhecido que muitos, acerca dos quais não podemos negar, tenham verdadeiramente nascido de Deus,
dando-nos o Espírito de Deus em sua palavra, infalível testemunho a respeito deles. A despeito de tudo, não somente podem cometer, mas na realidade cometem pecado, mesmo grave pecado exterior. Transgridem as claras e conhecidas leis de Deus, usando de palavras e praticando obras que sabem ser proibidas por Deus. Como se pode conciliar este fato com a afirmativa de São João: o que é nascido de Deus não peca? Respondo: o que tem sido detidamente observado é isto: enquanto o que é nascido de Deus guarda-se a si mesmo, o que ele pode fazer pela graça de Deus, o maligno não lhe toca. Mas se não se guardar, se não permanecer na fé, pode cometer pecado como qualquer outro ser humano. Assim, é absolutamente certo que o que é nascido de Deus não peca, não pode pecar, e que, se não se guarda, pode cometer com avidez toda sorte de pecados. Não te glories, mas teme. Tenhamos maior temor ao pecado do que à morte ou ao inferno. Tenhamos um temor zeloso, embora não aflitivo, sob pena de adormecermos no engano de nossos próprios corações. O que está de pé, veja, não caia. Mesmo o que no presente se acha firme na graça de Deus, na fé que vence o mundo, pode, não obstante, cair no pecado interior e, através deste, naufragar em sua fé. E quão facilmente o pecado reassumirá então seu domínio sobre ele. Tu, pois, ó homem de Deus, vigia sempre, para que sempre ouças a voz de Deus. Vigia, para que ores sem cessar, em todos os tempos e em todos os lugares, abrindo teu coração diante de Deus. Deste modo, sempre terás fé, sempre terás amor e não pecarás jamais. Você acabou de ouvir trechos do sermão número 19, o grande privilégio dos que são nascidos de Deus. Para lê-lo na íntegra, acesse metodista.org.br/sermões. Compartilhe este episódio com suas amigas e amigos. Faça essa mensagem chegar a mais pessoas. Este programa é uma realização do Departamento Nacional de Escola Dominical da Igreja Metodista. Segue a gente lá no Instagram, @edmetodista_. Para conhecer mais obras sobre John Wesley, sua história e teologia, acesse www.angulareditora.com.br.